Prezados irmãos, a paz do Senhor, mais uma vez aqui estamos juntamente convosco para adorarmos, glorificarmos e exaltarmos esse Deus maravilhoso. E hoje eu quero vos trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Abramos as nossas Bíblias em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, e versículo 31 a seguir. Glória ao nome de Jesus. Louvado e exaltado é o Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 31 a seguir, que diz assim a palavra de Deus. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Da multidão dos que criam era um só o coração e uma só alma, e ninguém dizia uma coisa alguma das que possuía era da sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição de Cristo, e todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e depositavam aos pés dos apóstolos, que se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então, eu quero trazer hoje para vós, nesta oportunidade, um exemplo de igreja que Deus quer que haja neste momento, neste pleno século, que nós estamos vivendo. Vivemos o século 21, vivemos o tempo da tecnologia, o tempo do avanço, mas Deus quer que haja uma igreja. O modelo de igreja nós acabamos aqui de ler, Atos dos Apóstolos, capítulo 34, verso 31 ao 35, que nós lemos alguns versículos mais, mas eu quero dizer que a igreja que Deus quer, o modelo da igreja que Deus quer, é uma igreja transformada. A igreja não pode ser uma igreja que viva monotonamente. Não, a igreja, ela tem que viver, os princípios, a igreja tem que viver o sobrenatural do Senhor. E só tem uma forma de nós vivermos o sobrenatural do Senhor. Como assim? Somente viveremos o sobrenatural do Senhor quando nós nos colocarmos na posição que Deus quer que nós estejamos para viver. Então, a igreja que Deus quer, segundo o seu padrão, não é o local onde nós estamos, mas sim a igreja que nós somos. Ora, eu sou membro do corpo de Cristo. Então, a igreja, ela é o conjunto de todos os membros aonde se forma a igreja. Eu posso ser o olho, você pode ser o pé, eu posso ser o braço, você pode ser a mão, mas Deus quer que a igreja, que somos nós, a igreja deve viver segundo a vontade de Deus. Uns diziam, eu sou de Paulo, eu sou de apóstolo, eu sou desse, sou daquele. Está Cristo dividido entre nós. Se a nossa direção não for a mesma, nós iremos cocheando totalmente no nosso caminhar. Mas quando nós entendemos que a igreja deve ser segundo a vontade de Deus, então nós viveremos coisas extraordinárias diante do Senhor. Qual é o exemplo que Deus quer que a igreja dele tenha neste momento? Nós vivemos para impactar este mundo. Irmãos, o mundo vive momentos difíceis, momentos caóticos, perdendo valores, entrando por caminhos assustadores, mas a igreja está aqui. O Espírito Santo ainda consola, ainda fortalece, ainda direciona a igreja. Então, Deus quer uma igreja que seja segundo a sua vontade. Olha o verso 31. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Primeiro ponto que Deus quer que a igreja entenda. A igreja, ela deve ter como base a oração. Igreja que não ora, ela não consegue avançar. Igreja que não ora, ela não consegue caminhar. Igreja que não ora, não consegue viver o sobrenatural de Deus. Então diz a Bíblia no verso 31 de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, tendo eles orado, após a oração, depois de buscar, depois de clamar, o que aconteceu? Tremeu o lugar onde estavam reunidos. Amados do Senhor, você que está conosco,
Você quer que este lugar trema? Você quer que este lugar seja sacudido pelo poder de Deus? Vamos na oração. Você chega na casa do Senhor, dobra seu joelho, clama ao Senhor, entrega a sua vida nas mãos do Senhor, diga: Senhor, eu quero viver momentos de oração. A oração move o coração de Deus. E tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. O que acontece após a oração? Após o clamor, todos ficaram cheios do Espírito Santo. Quando nós partimos para um princípio de Deus, que é a oração, o exemplo de Atos dos Apóstolos, a igreja segundo a vontade de Deus, levando a igreja à oração, a Bíblia diz que quando nós oramos, quando nós clamamos, quando nós entramos na presença do Senhor, Deus vem e nos enche com o Espírito Santo do Senhor. Glória a Deus! E o que acontece? Com intrepidez, nós anunciamos a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela é anunciada com intrepidez, a palavra de Deus é anunciada com poder, com autoridade. Ora, a oração é a base de uma igreja para tudo o que fizer. Sem oração não existe poder. Você sabe por que hoje muitas igrejas elas enfraquecem? Muitas igrejas deixam de ter o ativo do Espírito Santo no seio delas, porque elas deixaram de orar. A gente pensa que o louvor, a gente pensa que a ministração, a gente pensa que... Não, irmãos, o básico, o principal, o fundamento é a oração. Ora, quando nós oramos, o lugar se move. Então entendamos que o lugar onde nós estamos, este lugar será movido pelo poder da oração. Orando eles, o lugar onde eles estavam se moveu, tremeu. Você lembra que quando Jesus havia falado, ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, a Bíblia diz que estavam ali reunidos, orando ao Senhor, clamando ao Senhor, e de repente, inesperadamente, veio um vento veemente e impetuoso e encheu a casa. Então Deus vem onde estavam reunidos, enche a casa. Depois da casa foram vistas línguas de fogo repartidas que pousavam sobre cada um conforme o Espírito Santo dava, assim eles falavam em língua estranha. Então a oração faz com que o céu desça e a igreja se encontre com o céu. Vamos partir para a oração, porque sem oração não existe poder. Quando olhamos para a Bíblia Sagrada, nós entendemos que Deus tem algo a revelar para nós. Verso 32, diz assim: da multidão dos que creram era um coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das suas coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. O que é que Deus quer que a igreja entenda? A igreja que ora é a igreja que tem união. É por isso que hoje está faltando união nos crentes, está faltando união nos pastores, está faltando união nos líderes. Por quê? Porque não há a base de oração, e a oração produz a união. Queridos, a igreja desunida é fraca. A igreja, repito, a igreja desunida é fraca. E a igreja fraca se torna presa de Satanás. A igreja fraca se torna presa das coisas do mundo. Mas o Senhor decretou uma vitória para nós, que a igreja de Cristo, aqui ora, aqui é unida, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Então a igreja desunida é fraca. Vamos trazer união, vamos nos unir, vamos no mesmo propósito, vamos clamar: Deus é o Senhor da igreja. Mas quando a igreja se une, se torna forte diante dos desafios. Amados, temos tido tantos desafios, temos tido tantas coisas a enfrentar, mas eu quero te dizer, a nossa união faz com que nós nos tornemos fortes diante dos desafios. Então que essa união se apodere das nossas vidas, que essa união se apodere dos nossos corações, da nossa maneira de viver, e tributemos ao Senhor a glória que lhe é devida. Queridos, olhando para o verso 33, nós encontramos o seguinte: com grande poder,
Os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça. Querido, só posso testemunhar Cristo, tendo uma vida diante do Senhor, uma vida íntegra com todos, para que possa testemunhar. A falta, ouça bem o que eu vou falar, a falta de testemunho impede muitas pessoas de vir à igreja. Vou repetir, a falta de testemunho impede muitas pessoas de vir para a igreja. Você é o responsável, porque Deus te chamou para testemunhar Cristo. A Bíblia diz, por onde passarmos, deixemos o bom cheiro de Cristo, o testemunho. Não é chegar e falar, não é ser bonito, não, mas é realmente, irmãos, o que a Bíblia diz, testemunhar. A sua vida, a minha vida, a nossa vida deve testemunhar a Cristo, porque é isso que atrai as pessoas à igreja. É o meu, é o seu, é o nosso testemunho. E eu pergunto para você e para mim, como eu tenho testemunhado Cristo? De que forma eu tenho testemunhado Cristo? O Senhor tem se agradado do meu testemunho ou não? Só testemunharemos Cristo quando nós temos uma vida de oração, quando nós temos uma vida de união, aí sim nós podemos testemunhar Cristo. Como estamos testemunhando o Senhor? As vidas estão vindo para a igreja, ou as vidas olham e dizem, porque eu vou fazer na igreja, olha só a vida dele, está me falando de Jesus, mas a vida dele está da mesma forma, como ele era, continua sendo. Esse é um testemunho que não agrada ao Senhor. Mas quando as pessoas, aleluia, olham para nós e dizem, olha quem ele era, olha quem ela era, e hoje, simplesmente, a vida deles é outra. A vida deles não é mais a mesma, não é a mesma pessoa. O que aconteceu com a vida dele? Eu quero ir lá na igreja onde Deus está. Alguma coisa tem lá dentro que transformou a vida dele e eu quero ser transformado também. Isso é testemunhar do Senhor. Verso 34 e verso 35 diz assim: pois nenhum necessitado havia entre eles. A solidariedade, porquanto os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos, então se dividia a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Temos que ser aquelas pessoas que se movem, ter a solidariedade de ajudar. Quando nós somos a igreja segundo o coração, ou segundo a vontade de Deus, nós somos essa igreja. É por isso que na igreja nós temos a social, temos o departamento social, trazemos até a casa do Senhor o mantimento para necessitados. E segundo a necessidade de cada um, assim é atribuído. Essa é a igreja modelo de Cristo. Não é uma igreja só que fala, não é uma igreja que só, não, é uma igreja que vive o Evangelho. O viver o Evangelho é diferente de ouvir o Evangelho. Viver o Evangelho realmente transforma vidas. Viver o Evangelho realmente muda pessoas. A fé precisa ser praticada não apenas como um discurso de palavras bonitas. Vou repetir. A fé precisa ser praticada não apenas com discurso de palavras bonitas. A sua fé pode ser expressa de palavras bonitas, você pode falar bonito, você pode expressar a sua fé bonito. Mas a fé não é só isso. A fé é de atitudes. A fé nos move, a fé nos faz fazer algo que é do sobrenatural. O que é natural eu faço, mas a fé nos impulsiona a fazer o sobrenatural. Então você
estender a mão ao meu necessitado, estender a mão à pessoa que está precisando, é algo que é segundo a igreja que Deus quer que nós sejamos. Desculpem. E nós queremos encerrar esta breve mensagem dizendo que Deus quer uma igreja onde haja oração e unidade. Deus quer uma igreja onde haja oração e unidade, testemunho de vida e solidariedade. Esse é o modelo da igreja que serve desde a primitiva até os dias atuais. Queridos, como igreja que nós somos, feche os seus olhos onde você está, os que estão nos assistindo também, e veja que tipo de igreja nós somos. A nossa convivência, a nossa união, o nosso grupo aqui como igreja, que igreja nós somos? Precisamos sair dessas portas para fora e realmente anunciar Cristo, estender as mãos às pessoas, orar pelas pessoas na rua, Deus fazer milagre na rua. Nós precisamos ser a igreja modelo para os dias atuais que vivemos. Eu quero deixar esta palavra ao seu coração. Você, eu, todos nós somos a igreja segundo a vontade de Deus. E se realmente você deseja se enquadrar dentro dessa igreja como modelo, mas ainda não é, Cristo te convida nesta hora a descer na oração, na união, no testemunho, sendo solidário para com os outros. E você será a igreja que Cristo veio preparar para servir ao Pai. Que Deus abençoe a sua vida. Beijo no coração, fico com essa palavra e um grande dia abençoado para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.